Construir a memória e sonhar com o futuro é o que a leitura permite a uma criança. Uma ação há 10 anos atua no incentivo desta prática. O projeto Leia para e com uma criança fortalece o vínculo tão importante com a literatura. A ação possibilita o recebimento gratuito de livros educativos em sua casa. Quer saber como? A coordenadora de engajamento do Itaú Social te conta como fazer. As escolas e as organizações elas preenchem um formulário que está disponível no www.itausocial.org.br/leia para uma criança, sem o cedilha. Então lá vai ter um formulário, eles vão preencher, vão dizer o número de crianças atendidas e vão solicitar. Acho que é importante dizer que essa solicitação ela passa por uma análise, né? Como eu disse, serão prioritários aqueles municípios que estejam com um índice de vulnerabilidade social alto e muito alto, né? Então a gente faz essa análise e depois a gente entrega esses livros para as crianças. Vale ressaltar que as organizações e as escolas também podem solicitar coleções acessíveis e em braille, né, para considerar aí todas as crianças usufruindo dessa leitura, inclusive as crianças com deficiência, que são um público-alvo do programa. Então, durante 10 anos, né, ele foi um grande convite para a sociedade, né, um grande convite de mobilização, para que adultos que convivam com crianças, né, possam ali destacar algum momento do dia para que leiam, né, leiam livros para as crianças, né? Esse com uma criança, ele vem como um reforço desse convite, mas também chamando atenção para o lugar que essa criança ocupa nesta mediação de leitura, né? Porque uma coisa é eu pegar um livro que eu, adulto, escolho, leio para a criança, ela pode estar interessada ou não, ela pode conversar comigo ou não, mas se eu converso com essa criança, se eu incluo ela, né, de uma forma bastante ativa nessa mediação de leitura, ela pode me dizer qual é o livro que ela gosta, qual é a história que ela prefere, ela pode me interromper, ela pode lembrar de uma outra história e me contar no meio da mediação. Quer dizer, a gente qualifica essa ação, né, qualifica esse diálogo com a criança, que é tão importante e cada vez mais escasso, né? A gente tem aí tido inúmeras reportagens, inúmeras pesquisas demonstrando o quanto que as crianças precisam desse contato, né, com os adultos. As crianças têm muitas vezes acesso à internet, aos celulares, aos tablets, e em que momento de fato que há a interação, né? Que momento que a criança estimula a sua criatividade, estimula a sua linguagem. Então a gente acredita muito que a leitura para e com uma criança, ela gera efeitos muito positivos nesse desenvolvimento da criança. Então, a gente criou ao longo desses anos também uma matriz de critérios de qualidade para um bom livro de literatura infantil, né? Esses critérios, rapidamente aqui contando para vocês, eles perpassam a qualidade temática. Então, vai olhar para o tema que aquele livro traz para a criança, se é relevante, se não é, enfim. Vai trazer uma qualidade textual, então eu olho para aquela narrativa, que tipo de palavras que essa narrativa trabalha, se eu vou permitir para essa criança uma ampliação de repertório linguístico, se a obra não subestima a capacidade dessa criança, né? Então, vai olhar para esse aspecto do texto, da narrativa dessa história. E, por fim, vai olhar para o projeto gráfico, né? Para essa qualidade gráfica. Vai olhar para as ilustrações, vai olhar para a capa, vai olhar para o tipo de conversa que tem o texto com a ilustração, né? Desse projeto gráfico, de um modo geral, que a gente tem livros maravilhosos aí no mercado para as crianças. Eu faço aqui um reforço, né? Para que, se você conhece alguma escola pública, alguma organização da sociedade civil, alguma biblioteca comunitária que trabalhe com crianças, né, que tenha um grupo de crianças, que entre em contato, né, por meio do site, faça a solicitação,
porque sem dúvida nenhuma a gente gostaria muito que esses livros chegassem, né, a essas crianças e a essas famílias. Então, eu faço aqui um reforço, a gente vai monitorando, né, sempre os dados, os números a gente ainda está levantando, porque estamos em plena campanha, recebendo os pedidos, mas faço aqui já o reforço e o convite para que acessem, né. Além dos livros físicos, o programa oferece livros audiovisuais com múltiplos recursos de acessibilidade e a estante digital do Leia para uma Criança, que contém 16 títulos para serem lidos a qualquer momento, em qualquer lugar. Acesse itausocial.org.br/Leia para uma Criança para participar ou indique a oportunidade para uma organização de sua região.